Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ainan e vou ensinar a vocês durante esse período o nosso bloco de exatas, que é composto por matemática, física, química, biologia, artes e educação física, tá bom? Nós teremos 6 encontros, tá? E uma aula de revisão antes da nossa semana de provas, tá bom? Como a gente está no período de pandemia, nossas aulas vão ser online, teremos aulas gravadas, mas vocês podem tirar dúvida comigo no horário das aulas, tá bom? Não esqueçam de sempre acompanhar o grupo para saber o que deve ser estudado e que para garantir a presença das aulas, vocês têm que me mandar foto das atividades respondidas. Caso vocês tenham dúvida em alguma questão, não se preocupem, podem falar comigo que a gente vai tirar essa dúvida, tá bom? Nossa primeira aula de hoje vai ser matemática e a gente vai estudar os conjuntos. Então, pega seu caderninho, abre aí a apostila no primeiro assunto de matemática, página 3, e vem comigo, vamos estudar os conjuntos. Conjunto ele pode ser definido, então, como uma reunião de elementos, né? Uma coleção de objetos que têm características semelhantes e podem ser reunidos em um grupo. Então, o conjunto nada mais é que uma reunião de elementos que tem o quê? Características semelhantes e, por isso, elas formam um grupo. Vamos ver alguns exemplos? O primeiro exemplo seria o da biblioteca. A biblioteca nada mais é que um conjunto de livros. Nosso segundo exemplo é uma banda. Uma banda nada mais é que um conjunto de músicos. E a gente também tem o conjunto dos números pares, que é composto por 0, 2, 4, 6 e 8, 10 e assim por diante. A gente sabe que esse conjunto é infinito porque não tem fim, tá? Para a gente representar um conjunto, a gente vai utilizar uma letra maiúscula do alfabeto para representar esse conjunto. Por exemplo, aqui, o conjunto dos números pares. A gente pode representar pela letra P maiúscula, abre chaves, né? E vamos colocar os elementos. O primeiro é o 0, separa com a vírgula. O 2, separa com a vírgula. O 4, colocamos as reticências para dizer que tem um número infinito. E fechamos com as chaves novamente, tá bom? Sempre letras maiúsculas, tá bom? Eu utilizei a letra P, você pode utilizar A, B, C, qualquer letra que vocês quiserem para representar esse conjunto, tá bom? O que é um elemento? O elemento é um dos componentes que formam o conjunto. Então, ó, ele pode ser representado por uma letra minúscula. Então, o conjunto todo, ele é representado pela letra maiúscula. E o elemento, ele vai ser representado pela letra minúscula, tá bom? O número de elementos do conjunto, a gente usa para saber quantos elementos tem ali naquele conjunto, se ele for finito, tá bom? Por exemplo, aqui no conjunto dos números pares. O 0, o 2, o 4... Cada um desses é um elemento do conjunto. Se a gente quisesse representar por letras, por exemplo, o 0 seria o A1. Letra minúscula A. E o 1 para dizer que ele é o primeiro elemento. O 2 a gente chamaria de A2 para dizer que é o segundo elemento. O 4, A3 para dizer que é o terceiro e assim sucessivamente, tá bom? Letra minúscula representa o elemento, letra maiúscula representa o conjunto. O que é um conjunto? Uma reunião de elementos. E o que é o elemento? Cada componente do conjunto, tá bom? Vamos lá. Existem vários conjuntos de números que a gente vai estudar ao longo aqui do nosso curso, tá? Então, quais seriam os conjuntos de números? O conjunto dos números reais, que tem todos os números. Os naturais, que é o que a gente estuda, 0, 1, 2, 3, 4. Os inteiros, que tem os números negativos e os positivos. Os racionais, que aí a gente vai ter número decimal, vai ter fração, vai ter dízima, vai ter número misto.
O conjunto dos números irracionais, que vai ter a raiz, né? Os complexos, que vão ter raiz quadrada de números negativos também, tá bom? Então, todos esses conjuntos aí de números são infinitos, ou seja, não tem fim, e a gente estuda todos eles, tá bom, pessoal? Vamos lá. Outro exemplo de conjunto é o conjunto unitário. Estão anotando, né, gente? O que é o conjunto unitário? Que só tem um elemento, tá bom? Esse é o conjunto unitário. Por exemplo, conjunto dos planetas do sistema solar que começam com a letra J. Só tem um, que é Júpiter. Olha como é que a gente representou aí o conjunto. O J maiúsculo e a palavra Júpiter entre chaves, tá bom, gente? O conjunto, ele pode ter número, pode ter letra, né? Pode ser um conjunto de letras, pode ser um conjunto de palavras. Então, a gente tem que lembrar de separar por vírgula e representar ele com a letra maiúscula e as chaves, tá bom? Outro exemplo de conjunto unitário. O conjunto das professoras da Soritec, que se chamam Ainã. Só tem uma. Eu desconfio que só tem eu no mundo. Mentira, tem mais que eu já vi. Mas, nesse caso, o conjunto das professoras da Soritec, que tem o nome de Ainã, só vai ter eu. Então, como é que eu representaria esse conjunto? Vamos apagar aqui. Como é que eu representaria? Eu chamaria esse conjunto de A maiúsculo, tá? Abro minhas chaves e coloco o meu nome. Ainã, só tem eu. Fecho e tenho o meu conjunto, tá bom? Outra coisa, o conjunto dos números primos que são pares e positivos. Também só tem um, que é o 2, tá bom? O conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento, tá bom? Então, a gente vai ter uma representação diferenciada. Para a gente representar o conjunto vazio, ou a gente representa por esse símbolo de vazio, né, que é a bolinha cortada, tá? É o símbolo do vazio. Ou a gente representa pelas chaves abertas, tá bom? Seria o nosso conjunto vazio. Estão anotando, né, gente? Conjunto unitário só tem um elemento. Conjunto vazio, ou a gente representa pela bolinha cortada, ou só as chaves sem nada dentro. Ah, professora, então eu posso representar o conjunto assim. As chaves eu coloco o símbolo de vazio no meio. Não façam isso. Cada vez que você faz isso, uma professora de matemática tem um ataque cardíaco e morre. Ou um ou outro, tá bom? Vamos lá. O conjunto finito é aquele que tem fim, né? Que não possui fim. Por exemplo, aquele que representa a quantidade de professores de uma escola. Tem fim, né? O conjunto dos números inteiros que estão entre -8 e 3. O conjunto total dos números inteiros, ele é infinito, né? Ele não tem fim. Mas ele quer saber só os números que estão entre -8 e 3. Então, ele vai ser finito, sim. Vai ter fim, tá bom, pessoal? Vai ser o quê? -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, o 0, o 1 e o 2. Por quê, pessoal? É importante. Tá entre -8 e 3. Quando tá entre, a gente não conta nem o -8 e nem o 3, tá bom? Não conta. O conjunto infinito, né, é aquele que não tem fim. Então, a gente tem, por exemplo, os conjuntos dos números naturais, o conjunto dos números inteiros. A gente representa esse conjunto como? Por exemplo, ó, o N, que é o conjunto dos números naturais, né? Tem o 0, 1, 2, 3. Aí a gente coloca reticências para dizer que ele é infinito e fecha a chaves, tá bom? O que a gente viu até agora? Conjunto unitário, um elemento. Conjunto vazio, como o próprio nome diz, não tem nada. Conjunto finito, tem fim. Conjunto infinito, não tem fim.
O conjunto universo, ele vai possuir todos os elementos que a gente está trabalhando. E a gente vai representar ele pela letra maiúscula U, tá? Então, o conjunto universo é todo o conjunto de todos os elementos, tá bom? Como é que a gente representa os conjuntos, tá? A gente já falou. A gente coloca entre chaves, separa os elementos por vírgula e sempre vai colocar a letra maiúscula, tá bom? Aqui a gente tem o conjunto das vogais do nosso alfabeto. Ó, a gente representou pela letra A maiúscula, abriu as chaves. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. A gente separou com vírgula cada um dos elementos. O conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5. A gente separou por vírgula também, colocou a reticência para dizer que é infinito, tá bom? E o último exemplo, os números naturais que são menores do que 6. Então, se eles são menores do que 6, eles são finitos, né? Tem fim. Então, é o quê? O 0, 1, 2, 3, 4 e o 5, tá? Porque ele é menor que 6, então o 6 não conta. A gente só contaria se tivesse escrito menor ou igual que 6, tá bom? Então, a gente representou o quê? Pela letra maiúscula, que é a letra C, colocou as chaves e foi dividindo aí por vírgula, tá bom? Vamos lá. Outro exemplo aqui de representação de conjuntos, tá? É a representação pela compreensão, tá? A gente viu, vamos ver o exemplo aqui do conjunto dos números naturais, tá? Eu coloquei N, representei pela letra maiúscula, coloquei entre chaves, separei por vírgula os elementos, tá? Se eu fosse representar esse conjunto aqui, que a gente chama de compreensão, como é que eu ia escrever? Ó, eu abriria aqui, eu escreveria de novo o N maiúsculo, né? É igual. Aí eu vou abrir minhas chaves, tá? É igual a X, tá? Porque X representaria qualquer elemento desse conjunto. X. Vou colocar uma barrinha que é chamada de tal que, né? X tal que X, tá? Qualquer elemento do conjunto, a gente lê assim. X é qualquer elemento do conjunto, tal que X é número natural. E fecho minhas chaves, tá bom, gente? O que é que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que o N, que é o meu conjunto, qualquer elemento dele, X, tal que X é um número natural. Essa representação aqui é a mesma coisa dessa de cima. Igualzinho, ó. Porque eles inventaram isso aqui? Para ficar mais difícil. Mas é a mesma coisa, tá bom? Outros exemplos de conjunto aqui que significam a mesma coisa. Ó, o conjunto A. A gente estava falando do conjunto A, que era o quê? As vogais do alfabeto. Como é que a gente vai representar pelo método da compreensão? Ó, A maiúsculo, que é o conjunto das vogais, abre as chaves. X representa qualquer elemento do conjunto. Tal que X é a vogal do nosso alfabeto. Então, se a gente quisesse construir o nosso conjunto a partir dessa definição, a gente já saberia que qualquer elemento que tem nesse conjunto ia ser as vogais do nosso alfabeto. Quem são as vogais do nosso alfabeto? A, E, I, O e U. Então, é o nosso conjunto. O conjunto B, tá? Ele era o conjunto dos números naturais ímpares, tá? Como é que eu represento pelo método da compreensão? Ó, B maiúsculo é igual, vou abrir as chaves, né? X. Revisando, X ele representa qualquer elemento do conjunto, tá? X, tal que X é número natural ímpar, tá? Ou seja,
Eu escrevendo isso, eu sei que no meu conjunto eu só tenho números naturais ímpares. Aqui eu escrevi que é número natural. Qualquer número natural. E aqui eu escrevi que ele tem que ser ímpar. Se eu quisesse escrever que, se eu quisesse os números naturais pares, aí eu diria x tal que é a barrinha, x é número natural par. Mas aqui eu tô falando ímpar, tá bom? Se eu quisesse todo mundo junto e misturado, sem ser par ou ímpar, eu só colocaria é número natural. E fecharia as aspas, tá bom? E por último, lá eu quero dizer que o meu conjunto C maiúsculo, abre aspas, né? X, tal que X é um número natural menor que 6. Escrevendo isso, eu sei que o meu conjunto só vai de 0 até 5, porque é o conjunto dos números naturais menores do que 6, tá? Além de representar dessa forma, eu posso representar, ali, olha aqui na segunda linha, C é igual a X. Esse Ezinho aqui diferente é chamado de pertence. Então, a gente lê, ó, X pertence ao conjunto dos números naturais. Esse I com esse N aí significa conjunto dos números naturais. A barrinha é o tal que X é menor que 6, tá bom? E o segundo é a mesma coisa, tá? Ó, gente, essas três representações, elas significam exatamente a mesma coisa. São só métodos diferentes para falar a mesma coisa. É igual a empim, macaxeira, mandioca, são nomes que representam a mesma coisa. Aqui o conjunto é assim. Esse aqui, ó, X pertence aos números naturais, né? Tal que o X, que é qualquer elemento do conjunto, está entre 0 e 5. Olha aqui, ó, menor ou igual, quer dizer que o 0 pertence ao conjunto. Menor ou igual a 5 quer dizer que o 5 pertence a esse conjunto. Vou aqui refrescar a memória de vocês. Vamos refrescar a memória. Vou apagar aqui. Ó, gente, tem aulas que a gente vai utilizar só o quadro, mas como hoje tem teoria e prática misturada, então a gente tá aqui se dividindo, né? Vamos lá, ó. Este símbolo aqui, maravilhoso, vocês lembram dele? Menor que, maior que, tá? Pontinha, sempre pro número menor. Barriguinha, sempre pro número maior. Ou seja, 5 é menor que 6. 10 é maior que 3. Ou seja, pontinha para o número menor, barriga para o número maior. Então, o sinal é o mesmo, ele só vira de acordo para quem é maior e para quem é menor. Beleza? Quando eu tenho essa linhazinha embaixo do sinal, ó, menor, igual, quer dizer que aquele número pode ser, por exemplo, x, ele pode ser menor ou igual a 5. Ou seja, pode ser 4, 4,5, mas pode ser 5 também. Se eu tenho aqui, ó, x é menor que 5, aquele número pode ser até 4,99999, mas nunca vai ser 5, porque ele é menor que 5. Ele só vai poder ser 5 se ele for menor ou igual. Tranquilo? Favorável? Professora, não estou entendendo nada. Não se desespere. Se você ficar falando que não está entendendo nada, não vai entender mesmo. Respira,
assiste o vídeo de novo. Vou responder umas questões para a gente se animar. E aí, tenho certeza que vocês vão compreender melhor este assunto. E vou dar um spoiler. Nem é o mais difícil, viu, gente? Vamos lá. Vida que segue. Outra representação é pelo diagrama de Venn, tá? Que é essa bolinha aí, tá? Por exemplo, as vogais do alfabeto. É só a gente desenhar o diagrama, colocar a letra maiúscula para representar o nosso conjunto e colocar os elementos dentro dele, tá? Os números ímpares entre 0 e 12, a gente coloca aqui e coloca os elementos, tá? Vamos ver, se eu quero saber aqui os números pares entre 0 e 4, tá? Vou colocar aqui a minha bolinha bem desenhada, bonita, como vocês podem ver. Vou chamar o meu conjunto de Z, que é o conjunto dos números pares entre 0 e 4. Quem é? O 0 é par, o 2 é par e o 4 é par. É o meu conjunto dos números pares entre 0 e 4. Representei pelo diagrama de Venn. Se eu quisesse representar normalmente, ó, Z é igual, coloco a minha chave, 0, 4 e 2, tá? É o conjunto dos números pares entre 0 e 4. Eu botei, né, para botar na ordem, né? 0, 2 e 4. Se eu quisesse representar esse conjunto pelo método da compreensão, como é que eu faria? Z, abre aspas, X, tá o quê, né? Coloca a barrinha, tá o quê? X, no caso, eu vou colocar aqui, 0, bota aqui, ó. X é par. Posso fazer assim. X é par. 0 menor ou igual, né? X menor ou igual a 4. E eu represento o meu conjunto. Tá bom, pessoal? A gente estudou aí agora 3 formas de representação. Vamos ver aqui a simbologia dos conjuntos. É bom anotar. Nosso primeiro símbolo que a gente já conhece é a chaves. O conjunto vazio a gente viu que pode ser representado pelas chaves ali, ou pelo conjunto, né, vazio, pelo símbolo de vazio. O Ezinho é o símbolo de pertence. O Ezinho cortado é o símbolo de não pertence. O símbolo de maior é quando está com a barriguinha aberta para o número. O símbolo de menor é a pontinha virada para o número. O U, de cabeça para cima, né? Normal, é a união. O U de cabeça para baixo é a intersecção. E a nossa barrinha é o temido tal que, tá bom? Não é tal que, tá? É tal que. Para finalizar nossa aula, que vocês estão felizes e animados, estavam gostando bastante, vamos fazer nossas operações com conjuntos, tá? Para fazer a operação com conjunto, a gente vai fazer, né, adição, subtração, divisão e multiplicação, tá? Dos elementos. Só que a gente vai estudar os 2 principais operadores, que é a união e a intersecção dos conjuntos, tá bom? O primeiro que a gente vai estudar é a união de conjuntos, né? Ou seja, quando 2 ou mais conjuntos se unem, a gente vai estudar a relação entre esses elementos, que é a união. Por exemplo, ó, se eu tenho um conjunto X, que é o número 1, 2 e 3, e eu tenho o conjunto Y, que é formado pelos números 4, 5 e 6, se eu fizer a união entre eles, é só juntar todo mundo. Então, X unido a Y, é só a gente
fazer alegria juntar todo mundo em um conjunto só. Então, vai ficar quem? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vai ser o conjunto união desses dois conjuntos. Ou seja, a união é a soma, tá bom? Vamos fazer aqui um exemplo. Agora, deixa eu afastar aqui a minha mesinha, levantar aqui pra gente fazer a soma. Ó, o conjunto A, ele é formado pelo... Deixa eu botar mais pra cá. Ó, o conjunto A, ele é formado pelo 2, 4, 6, o 8 e o 10. 2, 4, 6, 8 e o 10. Tá dando pra ver? Espero que dê. O B. Mas aí vocês estão acompanhando pela tela. O B é o 3, o 5, o 7 e o 9. E o C, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, ó, o A, conjunto A, 2, 4, 6, 8 e 10. Conjunto B, 3, 5, 7 e 9. Conjunto C, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos calcular agora A unido a C. Ó, quem é o conjunto A? O 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Quem é o conjunto C? 2, 3, 4 e 6. Então, eu vou fazer o quê? A unido a C. Boto igual. Vou abrir a minha chave, né? A unida a C. Vamos ver. O 2. O 2 tem A e tem C. Mas eu só preciso colocar uma vez, tá? O 3 tinha no C. Eu boto aqui. O 4 tem no A e tem no C. Só preciso botar uma vez, tá? 4. O 5 tem aqui. O 6 tem tanto no A quanto no C, só coloco uma vez. E o 8 e o 10. Ou seja, para fazer a união, eu só juntei a galera toda. E quem estava repetido ali, eu só coloquei uma vez, tá bom? Vamos fazer agora o B unido a C. B unido a C. Ó. B unido a C, coloquei o igual, abri a minha chave. Ó, B, o C tem o 2, a gente coloca aqui. O 3 tem no B e tem no C, a gente só coloca uma vez. O 4 tem ali no C. 5 tem no B e tem no C, só coloca uma vez. 6, 7 e 9. Fechei aqui o meu conjunto, tá bom, pessoal? Até aí tá tranquilo, né? União é só juntar todo mundo. Se tem número repetido, só coloca uma vez, tá bom? Já a intersecção, deixa eu acertar aqui, tá? Já a intersecção, tá? Vai ser, olha aqui no meu desenho, tá vendo? No meio aqui, a intersecção vai ser o que tem em um e tem também no outro, tá? Então, aqui no meu exemplo, eu tenho o conjunto A, que é o 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. E o conjunto B, que é 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 12. Eu representei aqui pelo diagrama de Venn. Quando eu coloco os dois no diagrama, que eu coloco um sobre o outro, no meio só vai ficar o que está em um e o que está em outro. E essa vai ser a minha intersecção. Ó, o 1 tem no A, mas não tem no B. Então, não é intersecção. O 2 tem no conjunto A e tem também no conjunto B. Então, ele faz parte da minha intersecção. O 5 tem no A e tem no B. Então, faz parte da minha intersecção. Vai ser quem? Só o 2 e o 5, porque são os números que tem um e também tem no outro, tá bom? E a intersecção a gente representa pelo U de cabeça para baixo.
a gente usasse o exemplo anterior, tá? A gente fez a união, a gente viu que a união era só juntar todo mundo. Se a gente, usando o exemplo aqui anterior, ó, o B e o C. Quem é o conjunto B? 3, 5, 7, 9, tá? Você está dando para ver? 3, 5, 7, 9. E o C, 2, 3, 4, 5 e 6. Por que é que tem um e tem no outro? Ó, o 2 só tem no C. O 3 tem no B e tem no C. O 4 só tem no C, ó. O 5 tem no B e tem no C. Já o 4 e o 6 só tem no C. O 7 e o 9 só tem no B. Então, quem é o meu conjunto B intersecção C? O 3 e o 5, que é só quem tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? Vamos calcular aqui só essa última intersecção aqui para finalizar a nossa aula, ó. Se A é 2, 4 e 6 e o B é 2, 3, 4 e 5. Quem é a intersecção A, intersecção B, né? Ó, gente, para ficar mais fácil, eu coloco um embaixo do outro, porque aí eu consigo ver o que é que tem de igual. Ó, o primeiro que eu vejo aqui, ó, o que é que tem de igual? O 2. Já sei que tá na minha intersecção. O que é que tem de igual aqui? O 4. Então, são os únicos que tem tanto no A e tanto no B. A minha intersecção A, B vai ser o 2 e o 4, porque tem tanto no conjunto A quanto no conjunto B, tá bom? E esse último exemplo, tá? Do A e do B, eu vou deixar para vocês fazerem em casa, para ver se vocês entenderam mesmo. O A é 1, 2, 4, 5 e 6 e o B é o 0, 3, 5 e 7. Vou dar um tempinho, pausar aí o vídeo. Vamos ver se vocês conseguem responder. Então, pessoal, conseguiram responder? Existe algum número que esteja no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo? Vamos lá. O 1, só no A. O 0, só no B. O 2, só no A. O 3, só no B. 4, só tem no A. O 5, só tem no B. O 6 só tem no A e o 7 só tem no B. Então, não há intersecção, tá bom, pessoal? Porque não existe um número que esteja tanto no A quanto no B. Então, esse conjunto aí seria um conjunto vazio da intersecção entre A e B, tá bom? Como atividade, a gente tem que responder as questões 1 até a 22, tá? Vocês podem responder no caderno e mandar uma foto para mim, tá? Quem tiver a apostila, só marcar lá na apostila e mandar uma foto para mim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A aula de hoje foi uma mistura de quadro e computador. Eu não tenho uma estrutura ainda muito boa, mas eu espero que tenha dado para ver. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!